pastoras, líderes, para nos abençoar e nos direcionar de como viver uma vida vitoriosa em Cristo, amém? Queridos, eu queria compartilhar uma palavra de Deus com vocês hoje, amém? Em nome de Jesus. Eu acho que as crianças podem ficar hoje aqui, tá bom? Se vocês quiserem ficar ali no fundinho, pode ficar aqui. Vocês podem ficar aqui. Não, oi? Não, acho que eles podem participar hoje, amém? Eu queria compartilhar uma palavra que está em Salmo 128, coloca para nós aí, Israel, em nome de Jesus. Não esquece de iniciar a gravação para mim, Israel. Em nome de Jesus. Salmo 128, versículo 1, a partir do versículo 1. Vem cá, meu amor, rapidinho, enquanto eles vão abrindo, rapidinho. Salmo 128 diz assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho de tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Ora por nós, meu amor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te entregamos essa palavra, Deus, que é tua, Senhor. Eu sei que tu já te responsabilizou por ela, eu sei que tudo que flui desse altar é teu. Mas, Deus, essa noite não queremos ouvir a voz de homem, nós não queremos ouvir o intelecto humano, nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Espírito Santo de Deus, faz a interpretação necessária e que a tua palavra vá e cumpra o resultado para o qual está sendo mandada. Deus, não queremos ouvir vãs palavras, nós queremos que a palavra entre e ela entre num solo fértil, num coração quebrantado, num coração esperando como terra úmida a receber. Deus, nós te glorificamos, te agradecemos, Pai. Usa o teu servo poderosamente, repreende toda a hoste maligna, toda a seta contrária que tenta roubar a tua palavra. Eu declaro que caia por terra agora toda a astuta cilada de Satanás contra aquilo que é teu, Pai. Fala conosco essa noite, Deus, queremos ouvir a tua voz. Nós te agradecemos, te bendizemos pelo poder que há no teu nome, Pai. Tudo que seja por ti, para ti e por ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, amados? Então, diz a palavra de Deus aqui que a mulher, aqui diz assim, ó, bem-aventurado, bota no versículo 1 para nós, Israel. O versículo fala, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mas hoje, como é dia das mães, eu vou parafrasear essa palavra dizendo assim, ó, bem-aventurado aquela mulher, aquela mãe que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E diz assim, ó, que essa mulher, ela comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será, e a tua mulher, aqui eu vou dizer, e a mãe que teme ao Senhor será como a videira frutíferas ao lado da tua casa, e seus filhos como o quê? Como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Querido, uma mulher abençoada por Deus, naquela época, amém, amados? Vamos prestar atenção, a palavra de Deus vai falar contigo hoje. A palavra de Deus nos mostra que uma mulher frutífera seria uma mulher que teria frutos como videira. Alguém que já comeu uma uva, alguém já foi numa videira? Já viu uma videira em Bento Gonçalves? É lindo porque às vezes você vai vendo várias videiras frutificando, mas muitas vezes ela vem de uma única videira, você sabia? Tem uma videira mãe, que ela vai espalhando os seus ramos, e ela vai criando videiras filhos, mas na verdade, toda aquela videira, ela é uma única videira, fruto de uma única videira que deu origem a todos aqueles ramos. Por isso que a palavra de Deus compara a mulher como uma videira. Por quê? Porque uma mulher abençoada, ela é o quê? Ela é uma mulher frutífera. E naquela época, e não muito até algum tempo atrás, a mulher, ela era considerada abençoada quando o quê? Quando ela tinha muitos filhos. E por que muitos filhos? Porque uma mulher que tivesse muitos filhos significa que ela era uma mulher abençoada, que o seu ventre era abençoado, e a gente dizia muito que uma mulher frutífera, ela era agraciada por Deus. Por quê? Porque ter muitos filhos naquela época, na época de Cristo, e até mesmo na sociedade nossa, até uns 60 anos atrás, quem tem aqui uma avó que tem no mínimo 5 irmãos? No mínimo, uma avó. Quem tem uma avó? Quem aqui, sua mãe, quem aqui tem irmãos que no mínimo são 5 ou 6 irmãos? Quem tem aqui 5 ou 6 irmãos? E aí vai se levantando. Hoje em dia,
Se você tem 2 ou 3 filhos, já é muito. Mas por que naquela época era sinônimo de prosperidade? Porque filhos no campo, como a agricultura naquela época, a economia era baseada numa agricultura familiar, como ainda é até aqui no interior. Quem vai no interior ainda vê muitas famílias que subsistem do quê? Da agricultura familiar. Então, ter muitos filhos era sinônimo de quê? De ter muito mão de obra para trabalhar. Quem é que trabalhava na lavoura? Eram os filhos que lá lavravam a terra, eram os filhos que semeavam, eram os filhos que depois colhiam os frutos. Então, se você era uma mulher frutífera, você era uma mulher que tinha muitos filhos, você era uma mulher abençoada, porque o seu campo, a sua fazenda, a sua chácara prosperaria. E também, a mulher é considerada abençoada quando ela era frutífera. Por quê? Porque ter muitos filhos era sinônimo de segurança. Porque você imagina, numa sociedade onde a agricultura era o carro forte da economia, muitas pessoas queriam o quê? Roubar a terra. Então você imagina, se você tivesse uma fazenda muito grande, mas você não tivesse muitos filhos para defendê-la. Qualquer pessoa podia vir ali e roubar a tua terra. Vinha o MST da época, vinha e roubava a terra que era sua. Então quando você tinha muitos filhos, vamos supor que você tivesse 10 filhos, filhos que trabalham no campo, são que homens altos, fortes por causa da lavoura, eles poderiam fazer a segurança da casa. Então, naquela época, uma mulher era tida por uma mulher abençoada, porque ela era como? Como uma videira frutífera ao lado da sua casa. Era uma mulher que tinha muitos filhos, era uma mulher que abençoava a sua família, sendo uma mulher próspera. Porém, nos nossos dias hoje, uma mulher, uma mãe de muitos filhos, não seria considerada muito abençoada. Qual que seria o sinônimo para uma mulher que tem muito filho? A gente diria o quê? Essa mulher é corajosa. Nossa, tu é corajosa, hein, Rita? 5 filhos? Não, a Rita não tem 5. A Rita tem 2. Quem é que tem mais de 2 filhos? Mais que 2 filhos? Levanta a mão. Eu tenho. Eu tenho 3. A minha sogra, por exemplo, ela foi além. Ela quis um time de futebol de salão. Ela tem 5 filhos. E aí muitas vezes as pessoas chegavam para ela e falavam assim: nossa, Tânia, você é uma mulher corajosa. Outros ainda iam além, diziam assim: tu é louca, mulher. Como é que tu colocou 5 filhos nessa terra? Por quê? Porque hoje a gente não julga mais uma mulher abençoada pela quantidade de filhos que ela tem. Porém, hoje nós medimos se uma mulher, se uma mãe é abençoada, não pela quantidade, mas pela qualidade dos filhos que você possui. E a palavra de Deus fala assim, que essa mulher frutífera, ela não apenas teria muitos frutos, mas ela diz que os seus filhos seriam como plantas de oliveira em volta da sua casa, em volta da sua mesa. Agora, por que a palavra de Deus compara uma casa abençoada, de uma mulher abençoada, de uma mãe abençoada, sendo uma mulher que possui filhos como oliveiras, querido? Hoje é dia das mães, e eu não poderia te deixar de falar uma mensagem que é para você, não apenas para você que é mãe, mas para você que é mulher, para você que é homem também. Mas eu gostaria muito de explanar um pouco isso, o que a palavra de Deus fala que os filhos, e aí quando eu falo filhos, alcança tanto homens como mulheres, mas diz a palavra que os filhos seriam como as plantas de oliveiras. E, meu amado, a oliveira, quem não sabe, ela é a base para construir o quê, querido? Além de alimento, quem gosta de azeitona aqui? Quem não sabe, oliveira é azeitona. Eu, por exemplo, eu adoro comer pastel com azeitona. É muito gostoso. Se não tiver azeitona, a gente até come, mas parece que falta alguma coisa, né? Mas a principal função da oliveira e da azeitona não é alimento, mas é para produzir o quê? Óleo. E o óleo da azeitona, quanto mais puro, quanto mais virgem, melhor ele é. Tanto que o óleo extra virgem, ele é o quê? Ele é barato no mercado? Não, é caríssimo. Um óleo extra virgem de azeitona, ele é muito caro. Porque o óleo da oliveira, ele é muito precioso. E a palavra de Deus nos mostra que o óleo naquela época de azeitona, ele era usado principalmente para 3 atividades. Primeira, ele era usado como combustível. O óleo era usado para o quê? Para acender as lâmpadas, para iluminar as noites. Quando você ia à noite, você pegava a sua candeia, por isso que a palavra de Deus fala sobre as 5 virgens prudentes, e as 5 sábias e as 5 loucas, e diz a palavra de Deus que as sábias possuem o quê? Óleo.
E o que era o óleo? Era o óleo da oliveira. E ela tinha as 5 nécias, as 5 loucas, elas não possuíam óleo na reserva. Então, o óleo da azeitona, ele servia para iluminar as noites escuras. Outra função também do óleo, o óleo era a base para produzir, sabe o quê? Perfume. E até hoje ainda é. Talvez não o óleo da azeitona, mas naquela época, o óleo da oliveira, ele era usado para produzir os melhores perfumes. E por quê, querido? Porque naquela época, as pessoas não tinham o costume de tomar 2 banhos como a gente tem. Quem toma 2 banhos por dia aqui? Levanta a mão. Amém. Tem gente que toma até 3, né? No inverno, a gente toma também 2 banhos por mês e não por dia, né? Porque fica mais difícil. Aí, no inverno aqui no Rio Grande do Sul, a gente começa a entender a importância do óleo na produção do perfume. Porque quanto melhor a qualidade do óleo, melhor o perfume. E a gente só sabe quando. Quando a gente chega perto do irmão, vai dar a paz do Senhor e você sente aquela fragrância maravilhosa de gambá saindo dos sovacos. E você fala, irmão, vamos comprar aí Avon, Natura, tá baratinho. Vai lá que a irmã... Cadê as irmãs que vendem Avon aí? Natura, nem vendem mais Avon, hoje em dia é mais Natura. Tem alguém que vende Natura? Produto Jequiti? Não tem mais, irmão. Nossa, toda igreja tinha. Mas o que acontece? Hoje em dia, o óleo também era usado para perfume, e naquela época só tinha perfume quem? Quem era da classe alta da sociedade, porque eram muito caros. E a terceira função do óleo, ele era usado para, quem sabe? Era usado para fogo, era usado para perfumes, e tinha uma terceira função muito importante. Para quê? Para unção. Eu não coloquei unção, a unção é importantíssima. Mas a função do óleo também, que tá junto. Ele era usado como remédio. Tanto que a palavra fala que há um óleo, entendeu uma coisa? Há um óleo em Gileade, há remédio em Gileade. Então, a oliveira também era usada como remédio. E diz a palavra de Deus que uma mãe abençoada era aquela cujos seus filhos são como? Oliveira, que possui o quê? As mesmas propriedades que a oliveira, ou seja, uma mãe abençoada, o seu filho seria como uma oliveira, ou seja, ele seria como luz para iluminar esse mundo que anda em trevas. Uma mãe que era abençoada, o seu filho seria como a oliveira, que seria também a doce perfume, a doce fragrância de Cristo nessa terra. E principalmente, uma mulher abençoada, os seus filhos serão como oliveiras, por quê? Porque eles serão instrumento de cura. Através dele, esse filho que é como uma oliveira, fluiria óleos de cura através da vida dele. Então, uma mulher que teme ao Senhor, ela vai ter uma família que é consagrada a Deus, cujos frutos, talvez eles não sejam muitos mais frutíferos como a oliveira, aliás, como a uva, porém, serão filhos que terão a qualidade da oliveira. Vão ser filhos que vão trazer luz para as trevas desse mundo, são filhos que vão ser a doce fragrância de Cristo onde andar, e principalmente vão ser instrumento de cura. Amém, igreja? E hoje em dia, eu queria te trazer 3 exemplos de mãe que nós encontramos na Bíblia. 3 mães que mudaram a sua história. 3 mães que foram como a videira frutífera, que produziu filhos que abençoaram e transformaram o mundo onde eles pisaram. A primeira mãe deles é a Joquebede. Quem conhece a história de Joquebede? Levanta a mão. Quem aí viu o filme 10 Mandamentos, a novela? Quem já cantou? Ô Joquebede, Moisés não vai morrer, por quê? Eu posso ouvir o choro do bebê. Cadê o Joquebede? Meu Deus, essa igreja está desanimada hoje, é o frio. Mas então, a palavra de Deus nos conta a história de Joquebede. Em Êxodo capítulo 1, não precisa abrir, versículo 8, diz a palavra de Deus que o rei sobre Egito, ele viu que o povo de Israel crescia demais. Nós lembramos que a história de o povo de Deus foi parar no Egito, por quê? Porque José foi vendido como escravo, se tornou governador do Egito, veio uma grande fome em toda a terra de Israel, em toda a terra de Canaã. Então, José convidou seu pai e seus irmãos, seu pai Jacó, que já era Israel, seus irmãos, para que pudesse vir para a terra do Egito, porque ali havia alimento. E diz a palavra que esse povo veio, esse povo começou a crescer.
começou a se multiplicar, morreu o faraó, foi colocado um novo faraó que não conhecia a história de José, e diz a palavra que ele viu que o povo de Deus cresceu muito, e ele teve medo, porque ele pensou, se vier um exército inimigo, e esse povo se juntar aos nossos inimigos, nós estaremos perdidos. Então ele teve uma brilhante ideia. Qual foi a ideia dele? Vamos matar os homens, tem muito homem já. Vamos guardar as meninas poderão ficar, porque elas vão poder trabalhar nas nossas casas, elas poderão cuidar dos nossos filhos, mas os homens são instrumento de guerra, vamos assassiná-lo. Então, foi decretado um decreto de morte, onde toda criança, menino que nascesse, deveria ser morta. E aí, nasce quem? Nasce Moisés desse cenário. Moisés nasce nesse ambiente de escravidão, nesse ambiente de sofrimento, e principalmente, Moisés já nasce com uma sentença de morte sobre você, porque o imperador disse, todos os meninos devem morrer. Então, Moisés nasce, diz a palavra de Deus, que Joquebede, quando dá a luz, ela olha para o seu filho, ele vê que é um filho formoso, que é um filho abençoado, então ela decide esconder o seu filho. Apesar dele já ter uma certidão de... Como é quando nasce morto? Como é que quando nasce morto? Nasce morto, não é? Quando nasce, minha esposa deve lembrar, tem uma declaração que quando a neném nasce morto, todas as crianças homens já nasciam com esse decreto de morte. Porém, Joquebede, vendo o seu filho, tendo muito amor por seu filho, ela decidiu esconder o seu filho para que ele não fosse morto. Porém, o seu filho começou a crescer. Ele começou a crescer, os vizinhos começaram a ouvir o choro de Moisés, então ela vendo que ela poderia perder o seu filho, ela teve uma ideia, ela tomou uma arca feita com juncos, um cesto, revestiu de barro e betume e colocou no rio. Agora pensa comigo, que mãe, em sã consciência, pegaria o seu filho, talvez com 2, 3 meses de idade, colocaria num cesto dentro do rio, no cesto de palha, e largaria ele, boiando no rio? Alguma mulher faria isso? Não, porque aquele cesto ele poderia o quê? Afundar, pensando que era um rio com correntezas, então aquele cesto com aquele bebê tinha tudo para afundar. Segundo, aquele rio do Nilo, ele era cheio de crocodilos, de jacarés, então facilmente também o bebê dela poderia ser devorado pelo um jacaré. Então, humanamente falando, a ideia de Joquebede de trazer vida, de trazer salvação e escape para Moisés através do rio, era uma ideia de Jerico. Porém, quando Joquebede, querido, ela decide lançar seu filho naquele rio, ela não estava dando uma sentença de morte para o seu filho, até porque essa sentença já havia sido declarada pelo imperador do Egito, mas ela estava o quê? Ela estava entregando o seu filho nas mãos de Deus. Entenda, enquanto ela estava escondendo o seu filho em casa, enquanto ela tentava esconder a criança, ela só estava retardando, adiando o inevitável. Por quê? Mais cedo ou mais tarde, alguém ia ouvir o choro do bebê. Ô Joquebede, Moisés não vai morrer porque eu posso ouvir o choro do bebê. Então, algum vizinho poderia ouvir o choro do bebê, algum vizinho poderia denunciá-la em troca de alguma recompensa, até porque eles eram escravos. Então, de repente, algum vizinho poderia ouvir, algum vizinho que teve o seu filho morto, assassinado, e ela pensaria, por que o meu foi morto e o dela não? Poderia denunciá-la. Então, em algum momento, essa criança poderia sair correndo de casa, como a gente sabe que bebê faz. Daqui a pouco sai correndo e viria aquele menino. Então ela estava apenas adiando o inevitável, que era a morte de Moisés, que havia sido decretada. Mas quando Joquebede, ela decide não mais esconder seu filho, mas ela decide entregar na mão de Deus, Deus fez aquilo que ela não mais podia fazer. E sabe por quê? Porque quando você, querido, decide entregar os seus filhos na mão de Deus, sabe o que ele faz? Deus se responsabiliza por ele. Agora veja a coragem que a mãe teve. A coragem dela foi muito maior do que a força de um império que determinava a morte das crianças. Joquebede, ela não desistiu do seu filho. E com coragem, porque ela teve coragem, querido,
Ela teve coragem de pegar seu filho, pegar um cestinho de juncos, preparar, colocar no rio. E ela fez assim: Senhor, eu não quero que o meu filho morra. Então, hoje, eu entrego o meu filho nas tuas mãos. Ou seja, Joquebede tirou da mão dela, que tentava esconder seu filho, que tentava poupar a vida dele, e falou: Senhor, eu não consigo mais poupar a vida do meu filho, mas tu o podes. E Joquebede decide entregar o seu filho nas mãos de Deus e coloca naquele vasinho. E diz a palavra de Deus que o fruto da atitude de Joquebede de entregar o seu filho, não nas suas mãos, mas nas mãos de Deus, gerou uma criança que foi achada no rio, não por qualquer pessoa, mas por quem? Pela filha de Faraó. E diz a palavra de Deus que quando a filha de Faraó viu aquela criança chorando, a filha de Faraó era estéril, não poderia gerar filhos. Diz a palavra de Deus que ela tirou aquela criança das águas e disse: você será Moisés. Moisés significa tirado das águas. E diz a palavra que aquela princesa criou o filho que se tornou mais tarde quem? O libertador de todo um povo. Por quê? Porque Joquebede não aceitou o decreto de morte sobre o seu filho, mas antes decidiu confiar no Senhor. Amém, queridos? Vocês estão aí? Segunda mãe abençoada, frutífera, que seus filhos serão como oliveiras em volta da sua mesa. Também a palavra de Deus nos conta a história de Ana, mãe de Samuel. Em 1 Samuel 1, ela nos conta a história de Ana, esposa de Eucana. Diz a palavra de Deus que Eucana, ele tinha duas esposas, Ana e Penina, e você já conhece a história que eu já preguei aqui na igreja. Quem não conhece a história de Ana, levanta a mão. Por favor, pode levantar. Amém? Algumas pessoas. Que bom. Então eu vou resumir de uma forma rápida. Diz a palavra que Eucana tinha uma esposa chamada Ana, a qual ele amava de todo o coração. E ele tinha uma esposa Penina. Diz a palavra que a Penina, a mulher que ele não amava, ela tinha muitos filhos. Ela era exatamente esse típico de mãe que Salmo 128 fala. Ela era uma mulher como videira frutífera. Ela tinha muitos filhos. E diz a palavra que seus filhos cresciam como oliveira em volta à sua mesa. Porém, Ana era estéril. E, meu amado, naquela época, uma mulher estéril era considerada o quê? Se uma mulher frutífera com muitos filhos era abençoada, uma mulher estéril sem filho era considerada o quê? Uma mulher amaldiçoada. Sobre maldição. Mas mesmo ela não tendo filho, diz a palavra de Deus que Eucana amava Ana de todo o coração. E diz a palavra que quando ele ia ofertar ao Senhor e ele subia ao monte de Jerusalém, diz a palavra que ele dava uma oferta para Penina e seus filhos, mas para Ana ele dava uma porção dobrada, porque ele amava muito a Ana. Mas mesmo o marido, preferindo ela, mesmo sem filhos, querido, ele amava de todo o coração. Diz a palavra que Ana chorava amargamente, porque não tinha filho. E diz a palavra que Eucana falava para ela assim: Ana, por que choras? Por que estás tão triste? Não sou eu, seu marido, melhor do que 10 filhos. Mas a palavra de Deus fala que Ana, apesar de ter o amor do seu marido, ela não tinha o sonho de toda mulher, que é o quê? De toda mulher que é de ser mãe. Ela não tinha esse sonho. E diz a palavra de Deus que Ana, além de não ter filhos, ela sofria perseguição de Penina, porque Penina, apesar de ter filhos, ela não tinha o amor do seu marido, que era dado a Ana. Então, Ana sofria perseguição desta mulher, que era cocô-esposa, né? Vamos dizer assim, não tem um nome para dar, né? Era esposa junto do seu marido, que era normal naquela época. E diz a palavra que Ana, então, decide buscar ao Senhor. Diz a palavra que Ana começou a orar e clamar, e buscou a face do Senhor, e buscou o Senhor de todo o coração, e diz a palavra que quando ela orava, o Senhor ouviu o seu clamor. Mas Deus ouviu o clamor de Ana, porque Ana, quando orava, disse assim: Senhor, se um dia tu me desse um filho, meu filho eu consagrarei ao Senhor, e ele servirá ao Senhor todos os dias da sua vida. Mas talvez você pergunte: pastor, mas isso eu também faço. Eu tive 3 filhos, o Israel, a Issa e a Radassa, todos eles eu apresentei e consagrei ao Senhor. Quem nunca consagrou seus filhos ao Senhor? Todos aqui.
Você não tem filho ainda, menina. Mas um dia você vai consagrar o seu filho. Só que Ana, ela não apenas consagrou, mas diz a palavra que ela dedicou. Ela falou: se meu filho nascer, eu dedicarei todos os dias da minha vida, da sua vida, a servir ao Senhor. E diz a palavra que quando ela orou e consagrou, entregou o seu filho para o Senhor, diz a palavra que Deus abriu a madre dela e Ana se tornou mãe de Samuel. Quem foi Samuel, querido? Samuel foi uma oliveira do Senhor em volta da mesa de Ana, e diz a palavra que Samuel se tornou luz para Israel que andava em trevas. Diz que Samuel se tornou a doce presença de Cristo naquela terra, e ele se tornou um instrumento de cura para um povo que estava afastado de Deus. E Samuel é considerado um dos maiores profetas da história de Israel. Por quê? Porque uma mãe, ela orou, ela buscou e ela decidiu entregar o seu filho como instrumento vivo a Deus. E diz a palavra que quando ela fez isso, ela teve Samuel, e não apenas Samuel, diz a palavra de Deus que ela teve mais 7 filhos após isso. Por quê? Porque ela é uma mulher que decidiu entregar o seu maior fruto, que era o seu filho, a quem? Ao Senhor. E a terceira mãe que eu gostaria de falar, essa mãe é a mãe Irmã Maria. Quem é a nossa Irmã Maria? É a Irmã Maria, mãe de Jesus. Diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 1:30, conta a história que um anjo apareceu a Maria, o anjo Gabriel, e disse assim: não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. E ele diz assim: eis que em teu ventre conceberás e dará luz a um filho, e lhe será posto o nome de Jesus, e este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria, anjo. Aí a Maria perguntou assim: amém, glória a Deus, mas como se dará isso? Porque eu ainda não sou casada. Maria já estava prometida a José, que seria seu marido, já era noiva dele, mas ela ainda não tinha se deitado com ele. Então o anjo disse assim: olha, o que nascerá de ti não nascerá fruto do homem, mas será fruto do Espírito Santo, porque descerá sobre ti, como a gente canta, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Então Maria decidiu: faça-se em mim conforme a sua vontade. Agora, interessante, querido, é que Maria, quando ela decidiu, porque ele não obrigou Maria, ele deu uma opção: Maria, Deus te escolheu, mas a decisão de receber esse chamado ou não é seu. Porque Maria era noiva de José, e quando ele fala que ela será mãe do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores dessa terra, ela inicialmente pensou: poxa, vai ser de José, porque José era quem? Era descendente da tribo de Davi. E quando ela fala: olha, o seu filho será rei, descendente de Davi, ela pensou: provavelmente vai ser, eu vou casar com José e nós teremos o filho. E ele falou assim: não, Maria, não será assim, porque o que nascer de você vai ser fruto do Espírito Santo. E aí nasceu o problema. Por quê? Porque se Maria, sendo solteira, engravidasse e aparecesse grávida em sua cidade, primeira coisa que ia acontecer: se José consumiu antes do tempo, ele deveria casar. Mas José ia dizer: olha, eu nunca consumi o casamento com ela, logo o que está dela não é meu. Se não é meu, foi fruto de o quê? De um adultério. Então Maria, ao aceitar, permitir que o Espírito Santo gerasse o Salvador nela, ela também estava decretando uma sentença de morte para a vida dela. Mas mesmo havendo essa possível decreto de morte, diz a palavra que Maria aceitou o desafio e a honra de carregar o Salvador do mundo em seu ventre. Então, hoje nós vemos 3 tipos de mães. Mães como Joquebede, mães de Ana como mãe de Samuel. Joquebede, que o seu filho já nasceu com uma declaração de morte na sua vida. Um homem que nasceu com o futuro dito: olha, não vai ser ninguém. Um homem que já estava decretada a morte desde o ventre. Mas a palavra de Deus fala que Deus quis levantar Joquebede para ser uma mulher que não aceitou
aceitou a sentença de morte dada sobre o seu filho, mas antes ela lutou na presença de Deus. E eu quero dizer que talvez você hoje olhe para o fruto da sua vida, o fruto que Deus te deu, o filho que Deus te deu, e ao invés de você ver um homem que é uma oliveira, que está trazendo luz, que está trazendo a doce presença de Cristo, que está trazendo cura, ao invés disso, ele é um homem que está fazendo um mal nessa terra. É um filho que você olha que está perdido, é um filho que você olha e você não tem prazer nas escolhas dele. Por quê? Porque uma sentença de morte foi dada do inferno. Talvez é uma criança que passou a vida inteira ouvindo que ele nunca seria ninguém, que ele nunca alcançaria nada da vida, mas eu quero te dizer que Deus te colocou uma autoridade espiritual que, assim como Joquebede não aceitou a sentença de morte, de trevas do inferno, mas antes buscou a presença de Deus, Deus quer que você também, mãe, não aceite a declaração de morte do inferno que tem sido lançada sobre a sua casa e sobre seus filhos. Talvez você é uma mãe que não ensinou o caminho do Senhor aos seus filhos. Seus filhos cresceram longe de Deus e hoje você olha para os seus filhos perdidos, talvez envolvido no crime, talvez envolvido com drogas, talvez simplesmente longe da presença de Deus, e isso não te dá paz, isso não te traz alegria. Mas eu quero te dizer que Joquebede foi uma mulher que não aceitou a declaração de morte do inferno, mas antes ela decidiu entregar o seu filho nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. E Deus quer que você seja uma mulher como Joquebede, que mesmo as pessoas declarando, seu filho não vai ser ninguém. Coisa horrível, querido, é quando alguém chega e declara uma sentença de morte sobre um filho que você ama. É chegar e dizer assim, ô irmã Nilva, seu filho não vai ser ninguém. Irmã Nilva, conheço o teu filho, tenho andado com ele, olha, não é coisa boa que eu escuto sobre o seu filho. Alguém já ouviu uma notícia dessa, querido? Olha, o seu filho tem problemas mentais e seu filho nunca vai ser uma pessoa normal. Coisa horrível você ouvir isso, né, irmãos? Alguém já passou por algo disso? Eu vou dizer, minha mãe ouviu isso, porque eu tenho uma doença chamada síndrome de Tourette. Alguém conhece? Não conhece? Hoje em dia o pessoal fala bastante, né? Mas eu não falo palavrão, viu, irmãos? Já pensou o pastor falando em cada palavra um palavrão junto? Misericórdia. Mas, amados, eu tenho uma doença que não tem cura. Tourette. Agora você imagina eu como criança, andando na rua, fazendo movimentos estereótipos, esquisitos. Deveria ser terrível. Já pensou, Sara? Tu está andando na rua e fazendo um movimento que as pessoas acham esquisito. Querido, eu já cheguei a entrar em igreja para ser pastor, a pregar, e as pessoas pensavam que eu estava com demônio. Imagina um pastor endemoniado vai pregar na igreja. Mas, meu amado, a graça de Deus é tão tremenda que essas mesmas pessoas, quando eu subo no altar e Deus me usa com autoridade e poder, elas vêm e dizem, pastor, me pede desculpa. Me perdoa, porque quando eu te vi, eu te julguei, eu te pré-julguei. E o que eu quero dizer é o seguinte, que minha mãe ouviu muito dizer, esse menino não vai ser nada na vida. Esse menino, o futuro dele é um hospício. O futuro dele vai ser internado, porque esse menino, ele é louco. Como eu ouvi a palavra louco, e sabe quem falava? Meus parentes, os amigos, aqueles que deveriam apoiar, aqueles que deveriam amar a família, foram aqueles que decretavam o quê? Decretos de morte, decretos de loucura, decretos de falência. Mas, meu querido, a minha vida não estava na mão do homem, a minha vida estava na mão de Deus. E eu quero dizer que os mesmos que diziam, não vai ser nada, vai ser ninguém, hoje declara glória a Deus para aquilo que Deus fez na minha vida. Porque apesar de eu ter uma doença que limita muitas pessoas, para mim ela não foi limitador, para mim ela foi instrumento de alcançar ainda mais aquilo que Deus tinha para a minha vida. Mesmo eu tendo Tourette, eu sou militar de carreira, hoje aposentado, fui um militar melhor na minha área, sou extremamente condecorado na Força Aérea, sou casado, tenho uma mulher linda e maravilhosa, que eu orei bastante, ela nem tanto, mas amém. É minha esposa e minha companheira, tenho 3 filhos maravilhosos, tenho a honra e o orgulho de pastorear essa igreja, e isso tudo é o quê? É honra do Senhor. Mas por quê? Porque quando Deus tem um chamado e um propósito, não importa o que o inferno declare sobre seu filho, querido, mas a questão é, como mãe, qual vai ser a sua posição? Aceitar o que o mundo olha e diz que seu filho será, ou fazer como Joquebede, não aceitar e entregar na mão de Deus. A decisão é sua, querido. Você tem uma autoridade espiritual que Deus te deu como mãe, que carregou o seu filho, há uma unção profética sobre a sua vida, tanto que quando os filhos nasciam, a mãe muitas vezes decretava o que o filho seria. Jacó foi decretado para ser o quê? O enganador, o suplantador.
E tantos outros levaram no seu nome marcas proféticas que levaram para o resto da vida. A questão é, eu não sei qual foi a profecia que foi lançada sobre a vida dos seus filhos. Mas eu quero dizer que Joquebede foi uma mulher que não aceitou o decreto do inferno, mas antes ela entregou a Deus. E o que aconteceu? Seu filho, que tinha o decreto de morte, se tornou aquele que trouxe luz, perfume e cura para Israel. Outra mulher como Ana, que não cessou de orar e chorar na presença de Deus por sua família, que aprendeu que o melhor lugar para buscar a presença, para buscar o impossível, é no altar do Senhor. Diz a palavra que Ana clamou, chorou, de espírito amargo, clamor a Deus. Deus ouviu o seu clamor, abençoou e deu um filho. Mas ela, eu fico imaginando aquela mulher tendo o seu único filho, que ela tanto orou, tanto ela buscou, e ela tendo que entregar para um estranho cuidar. Porque seu filho, quando cresceu e se tornou uma criança, ela decidiu cumprir o voto que ela fez, e ela entregou para o profeta Eli, o sacerdote, cuidar do seu filho. E a questão é, para uma mãe, qual que é o melhor lugar para estar o seu filho? É onde? É debaixo de suas asas. Qual o lugar melhor que a mãe tem para cuidar do seu filho, se não debaixo dos seus olhos? Mas aquela mulher decidiu não cuidar do seu filho, mas entregar no altar do Senhor, na presença de Deus, o seu filho. E Ana aprendeu que, por mais que ela tivesse toda a capacidade de cuidar do seu filho, ela entendeu que estar debaixo das asas do Senhor é melhor do que estar debaixo do seu cuidado. Mas o problema é que hoje nós temos mães que são extremamente possessivas com seus filhos. Como a Nilva falou que a mãe, o quê? A mãe, uma das mães que falou que deixava o filho fazer tudo, era uma mãe... Não é a mãe Joana, irmãos. A casa da mãe Joana. Era a mãe permissiva? Não. Qual que era a qualidade? Complacente. Hoje, nós temos mães que são complacentes, que acham que dar de tudo para o seu filho é a melhor coisa que ela pode fazer. Querido, se você quer criar o seu filho na presença de Deus, dá tudo. Mas principalmente é a palavra do Senhor. Ensina o teu filho o caminho que deves andar, e quando cresceres, não se desviará, querido. Meu querido, a função da mãe, a principal função da mãe é imprimir nos seus filhos o caráter de Cristo, é ensinar o temor do Senhor. Mas hoje, as mulheres, elas conquistaram o seu espaço na sociedade. Hoje nós vemos mulheres médicas, doutores, nós vemos mulheres motoristas de caminhão, que antes não tinha. Nós vemos mulheres pilotos de caça, que até então não existia. Mas, meu querido, nenhuma conquista pessoal vale o custo de abrir mão do maior ministério que existe na sua vida, que é o ministério de ser mãe. E nessa sociedade, os nossos jovens estão doentes, querido. E precisamos hoje urgentemente de mães que orem pelos seus filhos incansavelmente. Mães que lutam pela salvação dos teus filhos. Mães que ensinam os seus filhos no caminho que devem andar. Mães que ousem consagrar os seus filhos a Deus. Mães que sabem diferenciar doçura de um abraço, de um carinho, mas saber o momento de disciplinar com a vara. Porque, querido, é no lar que ganhamos ou perdemos as maiores batalhas da nossa vida, querido. O nosso maior patrimônio não é o que você vai apresentar a sua conta bancária no céu. O seu maior patrimônio não são a quantidade de trabalhos ou profissões que você adquiriu, mas o maior patrimônio que Deus te deu são os seus filhos. E é você apresentar no Senhor naquele dia, dizendo, está aqui os filhos que você me deu, e eu entreguei a ti, e aqui estão eles, querido. Amados, nenhum sucesso vale a pena se o preço a pagar é o sacrifício da sua família, querido. Provérbios fala assim, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói com as suas próprias mãos. Quantas mães superprotetoras que acham que o melhor lugar dos filhos está é debaixo das suas asas, mas não na presença do Senhor. Mães que se o filho cai, sai correndo. Eu tenho conhecidos que os filhos é tão precioso que quase que se torna um ídolo, querido.
O filho, ele se torna um ídolo dentro de casa, onde se qualquer pessoa tocar, meu Deus do céu. Só que é o seguinte, essa criança vai crescer, você não vai estar 24 horas com ela no colégio, você não vai estar 24 horas quando ele estiver na faculdade, quando ele estiver no futebol. E a questão é, querido, uma mãe que acha que a proteção dela é a melhor coisa do mundo, ela está dizendo que a proteção de Deus não é suficiente, que se ela não estiver de olhos, Deus não vai cuidar. Ana, ela poderia dizer, Deus, deixa eu ficar com meu filho até ele atingir 18 anos, e quando ele tiver 18 anos eu entrego ao Senhor. Mas o Senhor falou, Ana, não foi esse o nosso propósito. O seu propósito, o seu voto é, deixa que eu cuido do seu filho, porque se você cuidar, ele não será a luz que ilumina Israel, ela não vai ser a oliveira que traz cura, e ele não vai ser o bom perfume de Cristo. Mas quando Ana decidiu abrir mão do seu filho e entregar o seu filho ao Senhor, quem cuidou dele? É o Senhor. E é isso que você precisa entender, querido, que os seus filhos não são seus, mas são de Deus. A sua casa não é sua, é do Senhor. Deus te colocou como administradora por um tempo, mas, meu amado, tu quer ter uma família abençoada, você quer ver teus filhos abençoados, você quer ver tua casa transformada, querido, aprenda a consagrar, a entregar na presença de Deus. Meu amado, você já parou para pensar? Quem aqui é mãe que é preocupada com seus filhos? Seja sincero. Quem aqui é mãe preocupada? Não, tem mãe, toda mãe se preocupa, pai nem tanto, né? Irmãos, a mulher depois que vira mãe, ela nunca mais dorme direito, não é verdade? Irmãos, a criança está dormindo no berço, ela consegue ouvir a criança parar de respirar e dar um pulo da cama. Ela vai, e vai botar o dedo para ver se está respirando. Qual mãe fez isso com o seu bebê? Bota ele, não está respirando. Não, ainda está respirando. Querido, a mãe nunca mais dorme. O pai não, o pai capota e vai dormir. A mãe não, por quê? É cuidadosa. A mãe cuida, a mãe zela. Só que a questão é o seguinte, querido, toda mãe é preocupada, mas qual é a mãe aqui que está sempre pensando, o que o meu filho está fazendo? O filho já é grande, já casou. Será que meu filho comeu? Será que meu filho está bem? Irmãos, a gente quando se torna uma mãe super protetora, você se torna uma mãe incrédula. Por quê? Você está dizendo para Deus, Deus, você não é suficientemente poderoso para cuidar do meu filho. E a questão é que, quando tu já parou para pensar que o tempo que você gasta se preocupando com seus filhos, mandando mensagem, telefonando, ligando, enchendo o saco dele, você ao invés de fazer isso, você dobrasse seus joelhos e orasse, não estaria muito mais protegido? A gente gasta muito tempo, tem mães e pais também, que gastam muito tempo preocupado, angustiado e ansioso, ao invés de gastar esse tempo buscando e consagrando ao Senhor. E querido, Deus quer levantar uma geração de mães que vão ser como videiras frutíferas, e não porque você vai gerar filhos, mas querido, cada Samuel que Deus levanta na tua vida, cada Moisés que Deus levanta, cada Birigrã que Deus levanta, e cada vida que ele vai gerar, é um fruto que saiu de você, querido. A palavra de Deus fala sobre Susana Wesley. Hoje existe um ministério, que inclusive a nossa igreja faz parte, que é Mães de Joelho, Filhos de... Quem já ouviu falar desse ministério? Ministério de Oração, Susana Wesley. Susana Wesley foi uma mulher que gerou John Wesley mais não sei quantos filhos. E diz a palavra que o seu marido era pastor, mas quem ensinava os princípios bíblicos era Susana com seus filhos. Ela ensinou seus filhos a ler e a escrever através da palavra. E todos eles serviram ao Senhor. Só que John Wesley foi responsável por um dos maiores avivamentos da Europa no século XVIII. E através de John Wesley houve um avivamento tão grande que a Inglaterra foi impactada pelo poder de Deus. E a rainha da Inglaterra, Elizabeth, falava assim, ó, eu temo muito mais John Wesley quando dobra os joelhos do que todo o exército da França. Rainha Elizabeth reconhecia que John Wesley era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. John Wesley certa vez falou assim, ó, dai-me 100 homens cheios do Espírito Santo, que não temam nada mais do que a Deus, e eu impactarei toda a Europa, querido. John Wesley fundou futuramente a igreja metodista, que foi a igreja missionária, que gerou a nova Inglaterra, que foi os Estados Unidos, que depois se tornou um país missionário, que levou o evangelho para toda a América Latina. E querido, hoje o evangelho que nós ouvimos é graças a uma mãe.
Susana Wesley, que decidiu consagrar e entregar os seus filhos à presença de Deus. Então hoje, quando eu e você ouvimos o Evangelho, quando eu e você somos cheios do Espírito Santo, nós somos frutos de Susana Wesley, que orou e se consagrou, querido. Um filho impactou toda uma história de nação e continua impactando até hoje, querido. E eu quero te dizer, você mãe, você tem consagrado seu filho ao Senhor? Talvez o seu filho hoje, ele está no rio como Moisés estava, pronto para ser devorado por jacarés e crocodilos, prontos para ser afundado pelo rio. Mas, meu querido, o Espírito Santo de Deus, ele tem uma palavra profética para dizer, ele não vai morrer no rio, ele não vai morrer nas drogas, ele não vai morrer no crime, ele não vai morrer no pecado, ele não vai morrer longe da presença de Deus, mas o Espírito Santo vai enviar um profeta e uma profeta que vai tirar ele do lugar do pecado que está e vai dizer, você é Moisés, o tirado do mundo, o tirado das trevas, o tirado do pecado, e você vai ser como oliveira, que vai acender a chama do Espírito Santo, você vai ser o doce perfume de Cristo, você vai ser cura para essa nação, mas para que isso aconteça, você tem que ser uma mãe que não aceita o estado do teu filho hoje. Cadê? Quem é mãe aqui que tem filho longe da presença de Deus? Levanta a mão. Cadê você, mãe, que tem filhos que não servem ao Senhor? Só vocês? O resto tudo é crente? Aninha, teus filhos estão no altar do Senhor, Ana? Não? Não estão? Cris, seus filhos estão no altar do Senhor? Amém. Não. Então assim, vocês são responsáveis para consagrar e não aceitar o fluxo do rio do mundo. Hoje ele pode estar perdido nas drogas, hoje ele pode estar perdido na prostituição, hoje ele pode estar afundado numa seita demoníaca, batendo a cabeça para caboclos e orixás. Mas uma mãe que ele gerou na barriga e diz, esse filho foi gerado para andar no altar do Senhor e não perdido no mundo. Querido, não aceite a petição do teu filho, não aceite o decreto do inferno, mas seja como Ana, seja como Joquebede, seja como Maria, que gerou não um homem para o inferno, mas um homem para ser salvador nessa terra, para ser luz do mundo, para ser o doce perfume de Cristo e para ser cura nessa cidade. Você crê nisso, mãe? E eu estendo isso aos pais. Não aceite que o inferno declare a morte dos seus filhos, mas se posicione como mulher de Deus. Mulheres de joelhos, filhos de pés. Mãe, a autoridade está sobre a sua vida. Muitas vezes a gente quer presentear nossos filhos com o melhor. Quem é mãe que não gosta? Diz a palavra, qual pai que seu filho pede um presente e ele dá uma cobra, ele dá uma pedra, ele dá um escorpião? E ele fala assim, vós sendo pais maus, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Senhor dará o Espírito Santo. Mas a questão é que nós somos pais e vocês são mães que têm prazer em abençoar seus filhos. Querida, a mãe, ela ama tanto os seus filhos que é capaz de, numa janta, onde não sobrou carne suficiente, ela é capaz de comer arroz com feijão para deixar carne para o filho comer. Qual mãe não fez isso, querido? O pai talvez não faz, mas a mãe faz. A mãe é aquela que trabalha feriado, trabalha final de ano, faz serão, só para poder comprar aquele presente que o filho tanto quer. É ou não é verdade? As mães, elas sacrificam a sua vida para poder dar o melhor para os seus filhos. Mas, minha querida, não adianta você sacrificar a tua vida para dar para o teu filho coisas que a traça corrói, que a ferrugem leva, e esquecer de sacrificar a tua vida no altar, clamando e buscando o Senhor. Mãe, se você quer que teus filhos sejam bênção, mãe, se você quer ver teus filhos restaurados, sendo como oliveiras em volta da mesa, que vão trazer fogo, cura, luz, e vai trazer restauração, você precisa se consagrar e orar e buscar pelos seus filhos. Amém, mães? E eu quero orar com você, mãe, rapidinho. Nossa, já é 9h30. Vem rapidinho, mãe. Você que é mãe, eu quero orar por você. Todas as mães vêm aqui rapidinho. Hoje a nossa igreja está um pouco vazia. Dia das mães, né? Tem irmãos que vão viajar para ver a mamãe, é normal. É natural. Cadê você, mamãe? Eu profetizo. Ô mamãe, vem correndo, mamãe Cris. Eu profetizo, vem cá aqui, ó, na frente aqui, ó, fica aqui na frente do altar. Mães,
no ventre de você geraram filhos que era seu por um tempo. Por um tempo, como é que é o nome dos seus bebês? Cariane. Alguém tem algum filho que está perdido? Seja sincero, irmão, perdido. Meu filho está perdido. Tu tem? Tem mais alguém que está um filho perdido, humanamente falando? Tem mais alguém? Perdido em algum sentido da vida, querido. Perdido, não sabe o que faz da vida. Teu sobrinho, mas não é teu filho. Mas vamos orar pelo teu sobrinho. Queridos, vocês como mãe, Deus colocou vocês como sacerdote do seu lar. O homem é o sacerdote, mas a mulher é sacerdotisa. E meu amado, vocês são mais sensíveis a Deus, querido. E minha amada, não aceite o decreto de morte lançado sobre o teu filho. Não aceite o decreto, não importa qual foi o decreto, querido, que o inferno lançou. Não aceite. Mãe, vocês são autoridade espiritual. Vocês são instrumento de Deus para trazer cura, libertação e salvação na vida dos teus filhos. Querido, sabe o lugar onde tem mais crente, querido? Mais crente, onde você tem mais Eliezer, mais Samuel, mais Abiel, Absalão, Davi, Josafá. Sabe onde é? É no presídio. Você chega no presídio, é o lugar onde você vai ver aquelas irmãs de coque com saião, passando o vexame de ter que ir lá passar por aquela revista íntima, só para ver o filho dela que está lá preso. Por quê? Porque em algum momento, esse que cresceu na escola bíblica dominical, esse que cresceu aprendendo a palavra, em algum momento deixou abandonar a escola bíblica dominical e entrou para a escola do crime e hoje está perdido. Mas meu querido, eu vou te dizer que uma mãe que pode ter errado, provavelmente essa mãe errou, essa mãe foi super protetora, essa mãe foi uma mãe permissiva, essa mãe foi uma mãe que passou mão quando não deveria passar, que deixou de disciplinar quando deveria disciplinar, ela errou. Mas mesmo uma mãe que visita seu filho no presídio, é uma mãe que não desistiu de clamar pela mudança na vida dele. E querido, que a gente mais tenha testemunho, eu conheço vários, de mães que mesmo no presídio, orou pelos seus filhos, e os seus filhos se tornaram grandes homens de Deus. Por quê? Porque a mãe não deixou de clamar para o seu filho. Amadas, há uma autoridade espiritual incrível sobre a vida de você que é mãe. Irmãs, o pastor pode orar, o pai pode orar, mas a oração de uma mãe, como Ana que orava, diz a palavra que ela orava com angústia de alma, as palavras não saíam dos seus lábios. O profeta olhou para ela, pensou que ela estava bêbada, e ela disse: Senhor, esta mulher não está bêbada, mas é uma mulher com sua alma amargurada clamando a Deus. Querido, eu quero dizer que o teu clamor, ele move o coração de Deus, querido. Então mãe, você que é mãe, que está passando por um momento difícil no seu lar, você que é mãe que tem ainda um bebê, e sabe que o mundo é terrível, no mundo jaz o maligno, querida, consagre a vida dos teus filhos no altar do Senhor, entregue os seus filhos nas mãos do Senhor. Entenda que quando você entrega na mão de Deus, Deus se responsabiliza com o teu filho. O teu filho, antes de ser seu, ele é de Deus. Deus te colocou mãe por um tempo, mas ele vai ser eternamente filho do Pai. Então, amadas, que nesse momento o Senhor possa estar cobrindo vocês de autoridade espiritual. E feche os seus olhos, eu quero orar agora. Senhor, eu coloco agora, Senhor, as minhas mãos, e eu imponho as minhas mãos como servo de Deus, como pastor desta igreja, como sacerdote do Senhor, autoridade espiritual no nome de Jesus. E eu declaro uma unção de intercessão sobrenatural sobre a vida dessas mães agora, Senhor. Pai, eu não sei a luta que os filhos dela passam, mas em nome de Jesus, nesta autoridade, Senhor, que foi dada a mim, eu repasso agora, e eu declaro uma unção sacerdotal, eu declaro uma unção intercessória no mundo espiritual pela vida dos seus filhos. Pai, eu profetizo que mudanças vão acontecer na vida delas e na casa delas. Eu profetizo, Senhor, que elas vão ser mulheres incansáveis, que vão orar, que vão ensinar, que vão discipular, que vão inculcar a palavra de Deus, que não vão aceitar o decreto do inferno sobre a vida dos seus filhos, mas antes, Senhor, vão guerrear no mundo espiritual pela transformação e a mudança dos seus filhos, a mudança dos seus netos, a mudança da sua casa. Pai, eu profetizo, Senhor, uma unção, uma autoridade de mãe sobre a vida delas, uma mãe que chora, uma mãe que clama, uma mãe que grita, uma mãe que não aceita a perdição do mundo, uma mãe que não aceita o decreto de morte, mas que antes vai interceder, vai orar, vai chorar e vai vivenciar a salvação, a cura e a transformação da sua casa.
e da sua família, em nome de Jesus. Diga comigo assim: Senhor, nesta noite, eu tomo posse da autoridade, como mãe, autoridade espiritual, desta mulher sábia, que edifica a sua casa, que cura a sua casa, que leva a sua casa no altar do Senhor, que semeia com lágrimas, mas que vai colher os frutos da transformação, da mudança de Cristo na vida da sua família. Deus, eu profetizo sobre a vida dessas mulheres, que elas vão colher os filhos como oliveira, e seus filhos serão instrumentos, Senhor, de trazer luz a trevas dessa terra. Eu profetizo que seus filhos serão o bom perfume de Cristo, e eu profetizo que seus filhos vão ser instrumento de cura para esta nação, em nome de Jesus. Amém, amadas? Fala: eu recebo, eu tomo posse desta palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastora Lisiane vem aqui. Eu quero chamar a irmã Nilva e a irmã... Aliás, vou chamar a Nilva... Não pode ser. Irmã Nilva e irmã Tânia para servir a ceia. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, a palavra de Deus fala em 1 Coríntios. Oh, aleluia. Vem cá, mulher de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. O que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse, e tendo dado a graça, disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Porquanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Examine então, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Querido, que este momento seja um momento de renovo. Chama a pastora Lisiane, gente. Amados, a ceia é um momento de renovar a aliança. Querido, talvez até hoje a tua vida está sendo uma vida de tropeços, uma vida de erros. Mas, meu querido, se você crê no sangue de Jesus que te purifica de todo pecado, se você crê que o Senhor Jesus te resgatou da vida do pecado, da vida das trevas, e te trouxe para a maravilhosa luz de Cristo, querido, tome a ceia. Não deixe que o seu pecado, porque pecado confessado é pecado perdoado. Querido, mude de atitude. Se você tem errado na mesma atitude, diga ao Senhor: eu não quero mais errar, eu não quero mais tropeçar, eu quero viver uma nova vida. Mas não deixe de tomar a ceia. Renova a tua aliança com Deus hoje. Examine, pois, o homem seu coração. Examine se você tem pecado e tropeçado em algo, e tome a ceia do Senhor, dizendo: Senhor, eu não mais quero errar, eu não mais quero tropeçar, em nome de Jesus. E você que tomou essa decisão e quer viver uma nova aliança com Deus, vem e participe do corpo de Cristo, amém? Vem cá, você que já é batizado em Cristo Jesus, em nome de Jesus, vem participar da ceia com a gente, em nome de Jesus. Aleluia. Venha, vamos tomar ceia em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Amém. Glória a Deus. Amém? Alguém não está com suco e nem com pão? Todos estão? Amém. Querido, diz a palavra de Deus semelhantemente. Ele tomou o corpo e o pão e disse: este é o corpo que é dado por amor de vós. Tomai todos e comei. Querido, este pão ele não é fisicamente o corpo de Cristo, mas ele simboliza o corpo. E quando você come do pão, você está anunciando a morte e a ressurreição de Cristo, até que Ele venha, e Ele voltará. E nesse momento que você come do pão que simboliza o corpo, você está renovando a tua aliança com o Senhor. O pão que simboliza o corpo, que simboliza a palavra de Deus, o verbo vivo, a palavra que te alimenta. Querido, em nome de Jesus, não adianta você comer o corpo de Cristo, o pão que simboliza o corpo, e não se alimentar da palavra. Você precisa se alimentar da palavra. Então faz um voto com o Senhor: Senhor, hoje eu como esse pão que simboliza o seu corpo, mas Pai, eu quero ser faminto pela tua palavra, Deus. Eu não quero apenas ser um crente que vem uma vez por mês, ceia no Senhor, renova a sua aliança, mas não tem fome da tua palavra. Como diz a palavra: aquele que comer da minha carne, esse viverá eternamente. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, porque a minha carne é verdadeiramente alimento e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quando ele fala que a sua carne é comida, ele está dizendo que a sua carne é a palavra de Deus. Então que Deus venha despertar uma fome sobrenatural em você, pela palavra do Senhor, que é o corpo de Cristo. Amém, querido? Então, em nome de Jesus, minha sogra, irmã Tânia, ore pelo pão que simboliza o corpo. Pai amado, Pai querido, abençoa, Senhor, este pão que simboliza o teu corpo, Senhor. Abençoa nossas vidas, Senhor, derrama a tua graça, a tua unção. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a continuar caminhando na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Comei todos. Pai amado, Pai querido, em nome... Da mesma forma, ele tomou o copo, a cálice, e disse: este é a aliança no meu sangue. Querido, o sangue de Jesus simboliza o sangue que nos lava, o sangue que nos purifica. Querido, é graças ao sangue que o diabo não toca a tua vida. É graças ao sangue de Jesus que o mal não te toca. É graças ao sangue de Jesus que você é lavado, purificado e remido. Que é o sangue de Jesus que te purifica. O sangue, o vinho simboliza o Espírito Santo que te convence do pecado, do juízo. O Espírito Santo que te renova a sua fé. Então, meu amado, que hoje você não venha apenas tomar um suco, mas você venha renovar a aliança com o Senhor, e que você venha ser cheio do Espírito Santo. Que Deus venha colocar uma sede sobrenatural, não apenas pela palavra, mas pela busca pelo Espírito Santo, pela busca, a intimidade com Deus, de andar no sobrenatural, de ouvir a sua voz e de ser cheios do Espírito Santo. Amém, igreja? Em nome de Jesus, ora, irmã Nilva, pelo suco. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor amado, nós estamos aqui, Senhor, apresentando este suco, Pai, que simboliza o sangue de Cristo, Aleluia. Pai. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha nos purificar, Senhor. Que o Senhor venha ter misericórdia pelas nossas vidas, Pai. Perdoa nossas falhas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos participar desse suco, que vai ser para a vitória, para a vida, não para a morte, para a saúde, não para a tristeza, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu já te agradeço, Pai querido. Amém. Amém. Toma aí todos em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim, Senhor: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais.
Oh, aleluia. Eu quero, Senhor, quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Oh, aleluia. Declare em nome de Jesus. Uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se eu tiver, querido, se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. O quê? Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Senhor. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne. O quê? Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a esta, oh Deus, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar na tua presença, declara, igreja. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se eu tiver que chorar, querido, se eu tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne. E o que? Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor, igreja. Oh, glória a Deus, obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado pelo teu sangue na cruz. Obrigado, Pai, pelo renovo do Senhor nessa noite, Pai. Senhor, que tu venhas levantar uma igreja de mães, Senhor, que não se conformam, Pai, em ver seus filhos perdidos. Uma igreja de mães intercessoras, mães que dobram os seus joelhos, mães que clamam por mudança na sua casa, por mudança pelos seus maridos, mães que constroem um lar edificado na palavra, mães que são sábias, que não destroem a sua casa com as suas mãos, com a sua boca, mas antes constroem um altar de adoração através pela sua boca, através dos seus joelhos e através da sua intercessão. Deus, levanta mulher sábia,
sábias nessa igreja, Senhor. Mulheres cheias do Espírito Santo, Senhor, que vão mudar a história desta cidade, vão mudar a história da sua casa, da sua família, Senhor, de todos os lugares onde elas estiverem, porque vão ser mulheres cheias do Espírito Santo, videiras frutíferas, que vão frutificar, e seus filhos vão ser como oliveiras, Senhor, incendiando esta terra, trazendo cura, Senhor, trazendo a graça do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? Senhor, abençoa esta igreja, nos leva agora na tua paz para os nossos lares, nos dá uma semana abençoada, uma semana guiada pela tua presença, que toda mentira do diabo, que toda obra do inferno caia por terra, e que teu nome venha a ser exaltado em nossas vidas, onde estivermos. É o que te pedimos em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja, sobre a igreja de Jesus em toda a terra, e você que toma posse dessa palavra, você diz amém. Senhor te abençoe, querido. Quarta-feira culto de oração, venha, querido, tem sido uma bênção. Sexta-feira teremos células, não sei na casa de quem, mas vamos ter sexta-feira, e domingo culto da família. E irmãos, Deus falou contigo hoje? Falou mesmo? Homens, até homens, Deus falou contigo? Amados, agora presta atenção. Essa cadeira está faltando alguém que você não trouxe, querido. Então, em nome, eu sei que hoje foi dia da mamãe, muita gente viajou, foi ver mamãe, papai, família, que seja o que for, mas, meu amado, tem vidas que precisam ouvir essa palavra, que deveriam estar aqui. Então, seja você um instrumento de Deus para abençoar vidas, amém? Senhor te abençoe em nome de Jesus, amém? Estão despedidos, abraça seu irmão, dá um beijo no seu irmão, tem um café no final do culto ali, em nome de Jesus, amém?